O Guto tem sempre com a gente, acompanhando e trazendo detalhes do que aconteceu no Brasil, nas redes, durante toda a semana. Guto, queria começar sobre aquela poeira em Franca, no interior de São Paulo, que chamou a atenção não só no Brasil, como no mundo. E imagino que o brasileiro deve ter tirado sarro, deve ter reagido de alguma forma mais bem-humorada, como normalmente acontece nas redes sociais, né, Guto? Bom dia para você. Bom dia, Barão. A gente não sai da quinta série, né? Então, Não. o que chama a primeira atenção nesse assunto é quinta série forever, para sempre, não tem jeito. Do assunto que é um assunto que tinha preocupação de mudança climática, que falava o comentário pedindo para não utilizar a água para lavagem, ou seja, girou em 25%. Só que 30% era humor, era meme, era brincadeira, era ligação com o filme da Múmia, ou seja, a gente acabou rindo mais de uma situação que dói, de preocupação. E o que é interessantíssimo, Barão, é que o assunto se dissipou nas redes com uma velocidade assim mais rápida do que no mundo real. Em 48 horas o assunto meio que some do Brasil, aí ganha uma trajetória internacional, aí você começa a ver a poeira de Franca sendo compartilhada na África do Sul, na Ásia, na Europa, ou seja, ela sai um pouco daquele assunto, ou seja, já não agregava nada mais aqui e começa a ganhar uma vida própria e por 5, 10, 20 anos esse assunto circulará em algum momento na internet, como talvez até voltando como fake news para a história alheia de alguém, tá? A gente tem que lembrar isso. Será que as pessoas, os internautas, se cansam dos assuntos com a mesma velocidade, os internautas fora do Brasil, se cansam dos assuntos com a mesma velocidade que os internautas brasileiros se cansam, Guto? Será que a gente tem essa rotatividade de temas? Você tem... Olha, a gente isso é interessante, muito bem você comentar, porque isso já foi 8 dias, isso passou a ser 72 horas, e agora a gente começa a pegar diversos momentos que são assuntos que vão durando 48 horas, ou seja, é analisar que assuntos que não têm uma retroalimentação, qual é o tempo que dura, que uma onda engole a outra? A única coisa que eu posso garantir para vocês é que tem um delta de diminuição desse tempo. Quem faz uma coluna há tanto tempo falando de rede social como a gente faz, ela vai ganhando um tipo de velocidade quase, e não é desse ou daquele governo, não é com ou sem CPI, é de comportamento de pessoas, quantidade, velocidade o que é postada e quanto dura isso, ou seja, vai ganhando quase que uma atração diária, ou seja, Carla, faz muito sentido que está diminuindo, mas é uma diminuição meio que de sociedade como um todo, né? Ou seja, comportamentos que vão mudando, natural. Agora, uma coisa que nunca sai das redes, Guto, é o esporte, né? E o futebol, sobretudo, que é que figurou nessa semana aí nos comentários esportivos. Bem, se o Neymar não faz coisa errada, não faz golaço, assim, você tendo Messi e Cristiano Ronaldo, conforme a gente já falou, dois monstros em quantidade de número de seguidores que migraram para a rede, fazem gol, os dois mexem. O Messi faz golaço, chega a responder por 3 horas, o Messi foi 20% do assunto futebol no mundo, se falava, era do gol do Messi, ou seja, foi uma coisa assim muito forte. Agora, o que mais chama a atenção, o jogador do Flamengo, Bruno Henrique, além de ter liderado, frequentado o Trending Topic mundial normal, ele tem uma característica que a gente tem que olhar com grande admiração. Quase 30%, ele tinha 28%, ele passou dos 20% de comentários positivos ontem sobre ele, não eram de perfis ligados à torcida do Flamengo. É meio, sabe assim, aquele cara, a unanimidade, o jogador brasileiro, o craque brasileiro esperado. É impressionante essa potência que ele tem fora da própria torcida, da torcida do Flamengo, que é uma torcida gigante. Agora, conseguir esses números, de você conseguir passar mais de 20% de comentário positivo, além da sua torcida, sendo da torcida de um time de massa como o Flamengo, é para olhar esse cara, porque eu vou te dizer, o algoritmo diz, estão gostando dele. Mas não é para menos, né? O cara tá arrebentando. Eu, como amante do futebol, aplaudo o Bruno Henrique de novo, né? O cara tá jogando muita bola.
Agora, Guto, para variar, a CPI também em destaque nas redes, ainda mais depois da presença de uma figura conhecida, como foi o caso do dono das lojas Havan, né, Guto? Primeiro vamos começar pelo Lojas Havan e depois a gente dá o destaque positivo da semana. Lojas Havan, Luciano Hang, a presença dele. Você vai para as redes e vai achar que a presença dele foi um desastre. Por quê? Por uma das coisas mais claras. A oposição a quem era o governo cuidou do assunto, a presença dele 5 vezes mais do que a própria base de apoio. Ou seja, era uma audiência da CPI na qual o Luciano Hang soube usar da sua forma possível, com as respostas que deu, e no resultado, quando você vai para as redes parece que foi algum tipo de desastre, que foi uma catástrofe, ou seja, não, é que a gente tem que compreender ali que quem estava dando a grande audiência para o Luciano Hang foi a oposição. 5 vezes mais interesse naquela bolha de perfis que a gente analisa fixo, de 4 milhões e 4 milhões de cada lado, você encontrava na base declarada de oposição ao presidente. Ou seja, era muita coisa a mais se falando só de um lado. Ou seja, acaba que se você analisar por aí, Barão, você pode acabar caminhando para erros, para achar o seguinte, não, ali foi outro ambiente, a análise de rede daquela CPI de ontem, daquela presença do Luciano Hang. Eu estou acompanhando aqui, gente, em um dos fóruns, a sessão da CPI da pandemia, e tem uma discussão muito forte acontecendo agora, porque houve, por parte do empresário Otávio Facuri, uma fala considerada homofóbica agora, tanto que houve um breve intervalo, eles voltaram, o depoente voltou e pediu desculpas, direcionando esse pedido de desculpas a Fabiano Contarato, o senador que é gay, né? E ele fala sobre isso e levanta sempre esse tema, essa bandeira. E agora há, inclusive, um pedido de investigação por parte do senador Randolfo Rodrigues para saber se o depoente do dia cometeu ou não algum crime relacionado à homofobia. Então, hoje, eu imagino, viu, Guto, que a gente deva ter um novo tema surgindo nas redes a partir da sessão da CPI da pandemia. Carla, e foi um assunto que essa semana ficou 15% mais quente nas redes, mais engajado do que na semana anterior. Ou seja, a gente assistiu, digamos assim, capítulos melhores, digamos assim, mais potencialmente com mais interesse de tração, de divulgação em redes, que foi essa semana. E o destaque que fica essa semana, e a gente tem que mencionar, que a advogada dos médicos lá do Grupo Prevent Senior, quando você analisava os comentários ligados a ela, era 80% de aprovação, de elogio, ou seja, ela passou por uma CPI com comentários muito elogiosos das redes. Assim, a doutora, acho que, como é que era o nome dela? Está me faltando aqui. Bruna Mendes Morato. Mendes Morato, ou seja, ela saiu, digamos assim, com um grau de aprovação elevadíssimo após a presença dela, aquela coisa de... sem agora ficar parecendo, olha o Guto jogando confete no mulheres. É que, mais uma vez, alguém que vai lá para a CPI, que a gente sai com um grande elogio, foi uma mulher, ou seja, é positivo, não é sem nenhum machismo bobo aqui de comentar, mais uma vez as mulheres fizeram um lado positivo aí dessa presença dessa advogada, repito, não é a minha opinião, é o que a gente vê de resultado de redes, 80% de aprovação depois que se sai de concordância, de elogio, que sai de uma CPI, acho que ela esteve bem, né? Não, aí a minha opinião, viu, Barão e Guto, eu sei que vocês não me pediram, mas eu vou falar mesmo assim, tá? Mas ela, de fato, estava muito preparada, muito tranquila, respondendo a tudo ali, olha, realmente ela ajudou a elucidar o que está sendo colocado naquele relatório, né, no dossiê que foi entregue à CPI da pandemia sobre a Prevent Senior. Ela trouxe muitos elementos e, como mesmo o Megali usou essa expressão, parece ser uma situação que para em pé, né, pelos dados que ela apresentou. Foi bem mesmo, realmente. Bom, a gente vai daqui a pouco ter mais informações com a nossa reportagem em Brasília, claro, sobre o que está acontecendo agora na CPI. O Guto Graça continua acompanhando tudo, monitorando as redes pelo país e volta na próxima semana. Grande abraço, Guto, até lá, hein? Até lá, qualquer edição extraordinária, é só chamar. Beijo no coração para todo mundo. Tamo junto. Beijo, tchau, tchau. Guto, 11h40.